possamos fazer o Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós a vossa reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos foi ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. E assim seja. Meus irmãos, queridos amigos, uma boa noite a todos. Boa noite. Eu me chamo Rita e estou hoje aqui a convite da casa, dos amigos dessa casa, para que a gente possa, nessa meia horinha que Deus está nos concedendo, meia horinha tão importante nas nossas vidas, que a gente converse sobre o Consolador prometido, que nós já sabemos ser cristianismo redimido através do Consolador, que é a doutrina espírita. E hoje nós escolhemos um capítulo muito interessante do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é Jesus dizendo aos apóstolos, questionado o que foi, porque falava a eles por parábolas. Jesus diz que a gente não deve colocar, ou não devemos colocar, a luz sobre o candeeiro, embaixo do candeeiro, quer dizer, nós temos que, quando acendemos uma luz, a função dessa luz é clarear, alumiar, onde ela esteja, no mais amplo de possibilidade que pode existir. Nunca colocar embaixo, porque vai sombrear, porque as pessoas não vão se perceber, não vão se sentir seguras, não vão poder perceber o que seja essa luz. Sempre Jesus fala por parábolas, porque aquele povo e nós hoje ainda não compreendemos, mas com a luz que a doutrina espírita trouxe, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, a gente tem que Kardec diz que o Consolador, a doutrina espírita, é uma chave que vai esclarecer o que ficou nublado devido às próprias condições de entendimento intelectual e moral daquele povo, na sequência de todos que vieram e até hoje. Então, a nossa dificuldade de entendimento faz com que a parábola traga uma moral, um significado. E é simples de entender. Quando há uma profundidade no tempo, é esperado que a humanidade, que as pessoas, que as criaturas, que os filhos de Deus passem por um período preparatório. Ou seja, ninguém aprende a divisão sem passar pela soma. Então, nós sempre vamos formando um caminho laxo de conhecimento que vai nos favorecendo para que outros conhecimentos venham. E aí a gente possa entender, compreender e fazer o principal. Pôr em prática, mudar a nossa vida, perceber que aquilo que nós aprendemos, que foi entendido, que não é só conhecimento, onde a lógica diz que faz sentido. Nós desejamos ardentemente, por intermédio desse conhecimento, implantar na nossa vida, na nossa existência. Porque é razoável, porque a experimentação diz que nos deixa melhores, mais equilibrados, mais sensatos. E não tem coisa melhor que o conhecimento aplicado no dia a dia da criatura para que ela viva melhor. E vivendo melhor, outras pessoas usufruem do seu conhecimento, usufruem das virtudes adquiridas para também se incentivarem no desenvolvimento das suas próprias virtudes. Então, que luz é essa que Jesus falava?
que deve clarear. É a luz do conhecimento, é a luz de fatos, é a luz de episódios que vão se dando. Porque tudo que é descoberto, vislumbrado, entendido pela humanidade, já existe. Já está pronto. Quando alguém descobre um antibiótico por pesquisas, o que acontece? Essa pessoa vai fazendo pesquisas ao longo de um certo tempo e está na natureza todas as possibilidades, no conhecimento adquirido da sua época, para que as descobertas se deem. Então, quando se descobriu a gravidade, que uma maçã caiu da árvore, a gravidade sempre existiu. Só que o homem não tinha cuidado visual, entendimento, conhecimento para fazer as conexões necessárias, relacionar uma coisa com a outra e chegar às descobertas. Então vejam que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, permite que a humanidade da Terra vá descobrindo, vai se apercebendo, vai elaborando com seu conhecimento intricados mecanismos mentais para que ele melhore a sua existência, a sua vida. Por que é que os nossos avós andavam a pé, bisavós, né? Andavam a pé? Por que é que passavam por tantas dificuldades e morriam por doenças? Ou muito cedo, 40 anos, era o máximo de vida. Por quê? Sofridos, angustiados, uma vida muito doída, sem o alimento necessário e bom, nutriente, sem o conhecimento a respeito de medicamentos que pudessem favorecer a longevidade. Então, quantas pessoas desencarnaram com doenças que hoje vai na farmácia, compra o medicamento e pronto? Quantas crianças, pela falta da vacina, ficaram com sequelas gravíssimas e que hoje já não é mais só a gotinha, hoje é a injeção. Então vejam que a humanidade vai passando por provas, por dificuldades. Por quê? Porque precisa, porque é necessário pela lei de causa e efeito. E porque o forçar da situação de longas caminhadas, de dificuldades muito grandes, para fortalecer esse espírito a não ganhar nada, absolutamente nada de mão beijada, porque nós herdamos de nós mesmos. O que estamos hoje fazendo com a nossa vida interna, que se reflete na vida externa, nossa, dos nossos semelhantes, inclusive do planeta, quem vai herdar as dificuldades amanhã, daqui a 100 anos, 200 anos? Nós mesmos. Vamos herdar possibilidades melhores se o nosso intelecto e se o desenvolvimento das nossas virtudes nos permitir ações melhores. Isso é extremamente importante. Dá um valor incomensurável a Deus, o nosso Pai, que vai nos permitindo desvendar possibilidades de uma vida melhor à medida que nós vamos plantando, desenvolvendo o intelecto, estudando e ganhando merecimento para viver em determinados pontos do planeta que nos favoreçam uma vida melhor. Então, se eu hoje gasto muita água, sabendo que não é permitido, que às vezes nos pedem para economizar, e eu não estou pouco me ligando se daqui a 100 anos, 200 anos, vamos ter dificuldade no armazenamento ou no uso da água. Onde será que eu vou renascer? Num lugar em abastança de água? Ou num lugar árido, onde as dificuldades de receber a água vai ser caminhar longe ou então um carro-pipa? Tudo é uma questão do nosso próprio trabalho. Na hora que chega a luz, a claridade, que nada mais é que as possibilidades de melhoria e crescimento, ela só existe porque nós estamos fazendo por merecer. Então hoje, quando
renda, a nossa família, ou nós mesmos, está sofrendo uma dificuldade, um câncer. E aí, uma pessoa se cura desse câncer, num lugar onde já tem uma medicação, já tem uma possibilidade, e ela se cura. E para o outro, não. Mais fulminante, mais uma doença muito mais grave, mais violenta. É porque aquela criatura ainda não está na claridade, ou seja, na possibilidade de receber essa ajuda, essa orientação, porque não chegou o momento ainda. Jesus não curava todo mundo. Jesus curava aquele que já estava chegando o momento de receber a benesse. Então, se hoje alguém tem uma doença grave, degenerativa, está passando por uma dor, e onde ela mora, as condições financeiras, a condição do próprio planeta, da vida daquela região não lhe permite usufruir de uma vida melhor, é porque ela precisa passar por aquela dor. Quantos países nós temos ditadores? Quantos países as pessoas não podem escolher a sua profissão? As mulheres ainda têm que casar com quem o próprio governo às vezes indica. Ou número de filhos, ou ter filhos ou não ter filhos. Trabalho escravo. Isso é por quê? Isso é porque a humanidade ainda está recebendo pela lei de causa e efeito o reflexo daquilo que ela precisa passar para reparar, melhorar, crescer e evoluir. Isso é extremamente importante para a gente compreender essa disparidade. Então, por que naquela família as condições melhores? Por que na outra doença? Porque um país onde homens e mulheres às vezes têm que comer uma vez no dia, a culpa é só do governo? Não tem culpado. A criatura renasceu lá porque é necessário, porque ela já pode ter vivido num continente onde ela, usufruindo de poder, castrava a liberdade das pessoas. E hoje ela é castrada na sua possibilidade de ir e vir plenamente. Então não existe castigo, não existe pena. A luz, ela está por toda parte. Usufruir dessa luz, que é a possibilidade, que é a cura, que é o conhecimento, que é estar perto de pessoas boas, generosas, que nos auxiliem, está para todos. Só que em determinado momento essa luz, para quem usufrui, para quem já tem merecimento, para quem já chegou lá. Então vejam, meus irmãos, se hoje nós temos uma guerra entre dois países, olha o que pode acontecer. Os desencarnados que estão em litígio, lutando, às vezes a criatura desencarnada, um soldado, ele acompanha aquele que ele acha que é seu inimigo. E quando aquela criatura volta para o seu país que acabou a guerra, ou tem uma trégua de paz, ele vai junto, com raiva, com ódio. O que acontece? Ele renasce lá naquele país por intermédio desse soldado, dessa pessoa que o levou. E vejam que maravilha, aquele país que ele estava guerreando, que ele não gostava, ele aprende aquela língua. Ele coloca a mão no peito e canta um hino. Ele vai viver lá justamente para concórdia, vai usufruir às vezes de benesses que aquele país tem e que foi cerceado o direito do dele pelo colonialismo e por essa guerra. E às vezes ele vai para lá só para usufruir das benesses que o seu algoz agora, sendo pai ou mãe, vai lhe dar numa vida melhor. Então, quando fala em claridade, fala em luz, fala em possibilidades. E se hoje nós não usufruímos plenamente do que a Terra pode oferecer, não vamos ficar sonhando com quimeras, vamos trabalhar. E agora tem um fato muito importante com relação a essa claridade, com relação a essa luz, que são possibilidades, que são conhecimentos e que são virtudes adquiridas. Nós, espíritas, que
conhecemos a doutrina, temos uma responsabilidade muito grande em relação a essa luz, em relação a essa claridade. Por quê? Porque nós temos que ser um veículo ativo e favorecer o aparecimento das luzes que possibilite a quem já está sendo permitido aliviar da sua prova e da sua expiação, daquele que já pode usufruir dessas benesses. Porque a luz, o somatório de todas essas luzes, quem fornece somos todos nós, a humanidade da Terra. Então vejam que interessante, lá no Bem-aventurados Aflitos, uma pergunta é feita aos espíritos. É lícito, devemos atenuar alguém que passa por uma prova e uma expiação muito cruel? Devemos, é nosso dever, sim. Como fazer isso? De todas as maneiras possíveis. Então, se eu for bom em tecnologia, se eu gostar de estudar essa parafernália toda, de produzir elementos que possam ajudar o desenvolvimento e a vida das pessoas. Então, eu vou criar um aplicativo, eu vou criar uma luva, eu vou criar uma perna postiça que vai ajudar aquela criatura que, pela lei de causa e efeito, hoje não tem um braço, é cega, é surda, tem dificuldade de acesso, de locomoção. E eu posso, com o meu conhecimento, isso é luzes, isso são luzes. Então, se aquela criatura hoje é encaminhada para uma empresa e o médico conhece e já há desenvolvimento nesse setor e aquela criatura encaminhada, ela pode usufruir. Então, nós temos, por obrigação moral, favorecer a humanidade da Terra com essas luzes, com esse conhecimento, com essa alegria de fazer um trabalho voluntário, onde as pessoas podem ser assistidas. Imagina um lugar onde idoso pode usar o celular, pode usar o computador, para poder acessar a internet e ter liberdade, autonomia, não ficar dependendo do neto que diz, e daqui virá, e não ensina nada, já faz e acabou-se. Não. Então, se cada lugar pudesse ter pessoas cientes da sua responsabilidade, de saber que o sofrimento, que a dor, que a dificuldade existe pela lei de causa e efeito, mas que a nossa obrigação é fornecer luzes através de aplicativos, através de trabalhos voluntários, através do pensar e analisar qual o meio mais adequado de fazer com que crianças que têm dificuldade aprendam, fazer com pessoas que moram longe tenham acesso com mais facilidade a uma conduta melhor para o médico, para o dentista, uma ação social que favoreça aqueles que estão passando por dores devido à lei de causa e efeito, aqueles que moram em países pobres, fazer trabalho voluntário como tem a Fraternidade Sem Fronteiras, que tem os médicos, sim, temos médicos humanitários e tem a Fraternidade Sem Fronteira, que é inclusive um espírita que começou. Então, esses médicos da Fraternidade Sem Fronteira, eles formam uma equipe e vão. Hoje não está mais só na África, está no Brasil, está na Colômbia. Então, é gente que já se apercebeu que a dor existe e que a dor faz parte do desenvolvimento da humanidade, mas que nós temos que favorecer que essa dor seja atenuada. A criatura não vai deixar de passar pela prova, mas essa prova pode ser vivida de um jeito mais leve. Então, quando Jesus diz, põe a candeia lá em cima, quer dizer, clareia essa multidão de dor, de sofrimento, de necessidades que existe com conhecimento, mas permeia o conhecimento com amor. Então, nós podemos, na simplicidade da nossa vida,
da nossa existência. Está lutando para vencer as dificuldades que assolam e assomam a humanidade dessa forma. Agora tem algo muito importante que a doutrina também nos ensina. Que essa possibilidade de ajudar, que essa possibilidade de contribuir com essas luzes, com essa claridade imensa que o conhecimento e o amor traz, não só na nossa dimensão. Porque a gente tem uma noção exata que reencarnou e a gente vive aqui, passa pelas dores, pelas provas, pelas expiações. Mas nós espíritas hoje podemos ir mais além. Se a gente quer uma sociedade boa aqui, com mais luzes, com mais claridade, com mais amor, como é que tem que reencarnar as pessoas? Ou como nós estávamos reencarnando até tempos atrás, no bate e volta, reencarna e desencarna. Desencarna, vai para o mundo espiritual, para as outras dimensões, para as contrapartes espirituais chamadas de cidades ou colônias, e lá, sem nem saber que desencarnou, passa por uma etapa, fica hebetado, às vezes fica dentro da sua casa, na rua, não entende o que aconteceu, não se desenvolve, não cresce lá. Como é que essa pessoa reencarna? Da mesma forma que foi. Então é por isso que as luzes, o conhecimento e o amor na nossa dimensão, que é a terceira, é tão precário ainda. Por quê? Porque nós estamos há séculos e milênios desencarnando e reencarnando do mesmo jeito. Como que a sociedade, na terceira dimensão, que é a nossa, melhora sem cidadão preparado para isso? E como é que um cidadão vem melhor preparado para isso? Quando ele desencarna, quando ele vai para a quarta dimensão, que é o umbral. Vamos já subir, em vez de descer para as trevas do abismo, vamos subir. Vamos para a quarta dimensão, umbral. Que maravilha para o umbral. Tem o grosso, tem o médio, tem o fino. E lá existe muitos hospitais. Lá existe o quê? Muitas cidades. Então a Palhoça tem a contraparte espiritual? Tem. Ou nós achamos que vamos para o nosso lado. Claro que não, né? Muito longe. A gente já vai ficar por aqui mesmo na contraparte espiritual da Palhoça. Que legal. Bem parecida com a Palhoça que a gente conhece. A Passa-Vida. E aí o que acontece? A gente pede emprego. Se a gente está de olhos abertos, lúcido. Como assim? Pede emprego? Sim. Em vez de voltar para casa, não quero voltar para casa. Ficar na rua? Não. Com ódio de alguém para ir me acoplar lá em alguém e obsediar? Não. Ir para o bar? Não. Vou pedir emprego. Vou pedir uma escola, um estudo. Olha só que maravilha. Porque eu preciso ser um bom cidadão. Nessa cidade nova que tem governo, que tem rua, que tem leis. Isso a gente viu lá no nosso lar, quando estudou o nosso lar. E nós vamos querer trabalhar e estudar sim. Por quê? A lógica diz. Nós não vimos para a casa espírita toda noite para fazer um trabalho voluntário, para estudar, para trabalhar. A gente está o quê? Aprendendo essa nuance nova, ou seja, trabalhar durante o dia, ir para a casa espírita para estudar à noite, não é para só tomar passe porque está carregado, ou fazer atendimento fraterno numa dependência psíquica, não. Eu quero aprender, eu quero me desenvolver, eu quero aqui ser um bom cidadão, não jogar lixo fora na rua, cuidar da atmosfera, cuidar da minha casa, fazer um trabalho voluntário, servir, aprender para que essas luzes aumentem. Porque quando eu desencarnar, eu quero continuar esse desapego das coisas materiais e eu quero continuar estudando e trabalhando. Por que é tão importante? Que eu saio daqui melhor, eu vou ser um bom cidadão do lado de lá, não vou ser? Claro, se eu vou estudar e trabalhar, a rua onde eu vou morar é mais limpa. Agora, se eu vou obsediar, eu vou para um lugar mais escuro. Mas aí é a minha escolha.
A gente se localiza, a gente não é localizado, a gente se localiza. Aí aquela criatura que estuda, que trabalha, que sente saudade da família, mas quer prosperar, trabalhar, o que acontece com ela quando ela reencarna? Vai ser aquele cidadão da Terra, no lugar onde ele esteja, que vai fazer a diferença. Porque vai ser uma pessoa prestativa, uma pessoa boa, uma pessoa que se preocupa com o bem comum. Uma pessoa que quer servir, quer ajudar, quer contribuir. Ela traz intuições do que ela viveu lá no mundo espiritual. Ela não foi para lá cega e voltou cega. Ela voltou com alguma bagagem. Então veja que essas luzes das quais nós falamos, elas existem e são reais quando nós temos essa noção exata que ser um bom cidadão da terceira dimensão, que é onde nós nos localizamos, é para a gente se aperfeiçoar, trabalhar, se desapegar para ir para uma outra dimensão bem próxima a essa e dar prosseguimento ao nosso desenvolvimento intelectual e moral. Porque nessas idas e vindas, a Terra progride, a terceira dimensão, que é onde nós moramos hoje. Ela se aperfeiçoa, ela fica mais humana, porque a gente é um bom cidadão. Assim como a dimensão, ou seja, a dimensão para onde nós vamos, mais próxima dessa, e podemos seguir avante, indo para as outras, trocando experiência. Isso é uma maravilha. Então a Terra só vai ter uma sociedade mais justa e melhor se as pessoas que reencarnarem vierem do mundo espiritual tendo a intuição gravado no seu inconsciente todo o aprendizado, todo o desenvolvimento que se deu. A gente lê isso no Livro dos Espíritos, mas a gente não pensa sobre isso. A gente não analisa que não adianta reclamar do governo, que essa nossa terceira dimensão não está boa, ou que o planeta está quente demais, se a gente não se preocupa em ser um bom cidadão do nosso bairro, da nossa cidade. Se a gente não se preocupa com as luzes que a gente pode fornecer para clarear a vida de quem passa dificuldade pelas provas e expiações. E que quando a gente desencarna, a gente não vai chorar só de desespero, de medo, de saudade. A gente vai querer um emprego, sim, eu pelo menos já vou querer. Já vou pedir. Me deem alguma coisa para fazer. E de preferência, como eu gosto de estudar, de noite eu também posso estudar, de dia trabalho, de noite estudo. Por quê? Porque quando eu reencarnar, eu posso me localizar num local onde seja mais aprazível para me dar continuidade ao meu próprio aperfeiçoamento. A gente vai se liberando, a gente vai se desvencilhando desses apegos, dessas amarras, desses medos. E a gente não vai ter medo de trabalhar, de estudar, de aprender. Por quê? Porque a gente tem certeza que a vida melhora quando a gente melhora. Tem um episódio muito interessante em nosso lar, que o André Luiz está conversando com a dona Laura, a mãe do Lísias, que o André Luiz não podia comprar uma casa lá em nosso lar. Vocês lembram desse estudo, né? Não podia, por quê? Não estava trabalhando ainda, lá tem lei. Lá tem governadoria. Lá tem um governador, tem leis. E aí o André Luiz teve que morar, por favor, na casa do Lísias. A casa do Lísias tinha banheiro, por que será? O espírito toma banho. Mais próximo da crosta, não muda muita coisa. Ele andava de aeróbus, por quê? Porque não sabia vomitar. Tinha que andar de aeróbus. E um fato interessante, a dona Laura disse assim: nós, os moradores de nosso lar, fizemos um pacto entre nós. Olha, isso que é uma sociedade organizada. Quem é que organiza essa sociedade? Os moradores da cidade, olha, que somos nós quando desencarnamos. Se a gente é bagunceiro aqui, a gente vai para um lugar bem bagunçadinho, que não tem uma governadoria muito organizada. Aí o que acontece? A dona Laura disse assim para ele: nós, do nosso lar, resolvemos cuidar do nosso pensamento. Imagina, né? A gente cospe no chão aqui, a gente joga o papel lá no chão, a gente grita,
coloca aquela moto com aquela cano de descarga, aquele barulhão. Que pacto que a gente tem aqui, né? Oh. Então lá eles fizeram um pacto do pensamento ser bom. Por quê? Porque daí todo mundo vive melhor. Imagina ninguém com ódio, ninguém com raiva, ninguém com medo, ninguém com angústia. Todo mundo tentando se esforçar. Essa sociedade não vai ser melhor, e quem vive lá também não vai ser melhor? Vai! Lá no final do livro, quando André Luiz passa por toda aquela prova de ir na casa dele, de tratar inclusive do marido, do segundo esposo, da mulher dele, porque no início ele se revoltou, quando ele volta ele está melhor lá por dentro dele. Aí ele diz assim, agora eu posso dizer que eu sou um cidadão do nosso lar. Ou seja, eu estou melhor como ser humano. Então, meus irmãos, essas luzes, essa claridade do conhecimento que o desenvolvimento tecnológico traz em prol do bem, pessoas melhores, mais corretas, mais dignas, mais honradas, pessoas que, apesar da dificuldade financeira, gostam de ajudar, de contribuir, favorece, carpindo a frente da sua rua, não esperando a prefeitura. Ah, mas isso, a gente veio para aprender isso na casa espírita? Sim, não quer ser cidadão do universo? Onde é que nós estamos agora? Soltos? Soltos no universo. Quem é que pode agora, em sua consciência, pensar, ok, tem lá bonitinho aqui, tá tonto? Não, né? Mas a Terra está girando em torno do seu próprio eixo, que gira em torno do Sol. A gente está viajando pelo cosmos. Então a gente tem que se esforçar para que essas claridades, essas luzes, que é conhecimento, que é medicamento, que é meio de transporte adequado, que é o coração fraterno, que é a vontade de contribuir com o que a gente já tem de bom, que é se desapegando e pensando maior e sabendo que nós espíritas temos plena noção de que a vida continua e que a gente não vai virar santo, nem milagre nenhum vai acontecer de conhecimento, de nada, se a gente não continuar se esforçando. Vivendo bem lá para reencarnar bem, vivendo bem aqui para desencarnar. Aí se alguém perguntar, mas por que tu quer desencarnar assim tão bem? Porque eu vou morar numa cidade e eu quero ser um bom cidadão lá. Se não for espírita, vai achar que a gente está bem doido. Mas nós espíritas, às vezes, nem pensamos sobre isso. E lemos os livros, a série toda do André Luiz, que cita cidades, locais bonitos, lindos, asseados e outros nem tanto. Cada cidadão do local onde mora mostra ou faz acontecer conforme o seu desejo, a sua aptidão. Então que a gente possa, reencarnado hoje, buscar do fundo do nosso coração ser um promovedor de paz, de harmonia, de progresso, e que a nossa fala seja de esperança, mas não é uma esperança tola, boba, que tudo vai melhorar amanhã, não. É uma esperança voltada para o trabalho, para uma ordem nova, uma dinâmica de vida que diz, o meu irmão sofre, e se o sofrimento existe na Terra, é porque ainda há provas e expiações, mas eu quero favorecer a condução dessas pessoas para que, como eu, que tenho provas a resgatar e reparar, tenha condições e suavidade pela ajuda que me chega para que eu possa fazer. Então é nessa corrente de trabalho, e são gestos, ações tão simples, que quando alguém coloca lá na internet o que faz, não para se exibir, mas a gente se assusta. Olha, normalmente é silencioso, o virtuoso é silencioso, muito silencioso. Então, meus irmãos, sim, é um planeta de provas e expiações, por isso nós somos tão inteligentes para que, acionando o nosso mecanismo dessa inteligência e do amor, possamos ajudar para que as provas e as expiações possam ser passadas por nós com mais dignidade e com mais suavidade. Que bom quando a gente suaviza a dor de alguém.
Não podemos tirar a prova, mas a gente pode suavizar. Esse é o recado das luzes hoje, acima do alqueire, para alumiar e claridar a terra, a imensidão de pessoas e de vidas que estão à nossa volta. Muito obrigada pela atenção, que Deus nos abençoe e que assim seja. Já estava lá na frente. Obrigado, Vitor, pelas luzes que você trouxe a nós, porque realmente foi maravilhoso. Nós, meus irmãos, precisamos dessa educação, e não só dessa educação, mas como dessa atitude, para que, num momento ou outro, a gente desperte. Como a rosa, quando ela chega o momento dela, ela eclode. E ela tem dia? Ela tem hora? Não. Não adianta nós ficarmos em cima, querendo que seja neste momento, que nós vivemos dentro disso que ela falou para nós. Que não tenhamos pressa, mas que tenhamos atitude e que tenhamos vontade de voltar a iluminar. Como é lindo, como é bonito a gente fazer este ato, não para o outro, mas para nós mesmos. Vamos fechar nossos olhos, agradecer pelo que acabamos de receber e pedir ao Pai que realmente olhe por todos esses irmãos nossos e por nós próprios nesta dimensão a qual nos encontramos, a qual ainda precisamos de muita luz, de muita claridade, de muita confiança e de muita fé, para darmos continuidade ao mundo melhor ao qual nós queremos ir por vir. E agradecidos que somos, dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos de perdoar as ofensas daqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todos os males, agora e sempre, que assim seja. E desta forma, então, agradecemos a equipe espiritual que age nesse ambiente, ao mentor da nossa irmã Rita, a nossa mãe Maria de Nazaré, e a Jesus, que é a ponte que nos leva ao Pai. Nosso muito obrigado, e que todos possam ter um excelente final de semana, após esta excelente fala que tivemos na noite de hoje. A seguir teremos o passe, pediremos que todos permaneçam em silêncio, que vão ser chamados para o